Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. É carnaval, é folia nesse dia, ninguém chora. É carnaval, Cris, é carnaval, Tomás, é carnaval, Taquinho. Por isso gravamos antes, né? Hoje é domingo, a gente gravou antes. Domingo tá todo mundo na folia, né? Exatamente. Imagina gravar no domingo, Alberto, não tem como. Domingo de carnaval. Agora, eu não sei vocês, mas eu quero saber qual de vocês realmente é carnavalesco, porque eu já desfilei em escola de samba, já fui campeã várias vezes, quero saber de vocês. Olha, Cris, eu não sei se eu nunca fui campeão de carnaval, mas já faz 3 anos que eu tento tirar minhas férias no período do carnaval para vir para o Brasil e não perder essa semana do carnaval, do pré-carnaval. Eu acho que é muito legal, eu adoro. Eu já brinquei muito de carnaval, mas estou ficando velho, então eu não entro muito mais na folia, mais não. Eu já brinquei carnaval, ó, Salvador, Recife, Olinda, desfile do Rio de Janeiro, todos esses aí eu já brinquei. Esse ano eu vou estar em Olinda, vamos ver como é que vai ser. Primeira vez, nunca fui ao carnaval de Olinda. Ô, Tomás, o carnaval de Olinda hoje é de dia, só que eu pulei carnaval lá, bom, já fui no de dia também, mas era à noite, ele começava 11 horas da noite, meia-noite, não, tinha tarde, mas o mais para adulto era a partir de 11 horas da noite, meia-noite, só acabava às 5 da manhã. Hoje mudou isso inteiramente, hoje é durante o dia, de noite não tem grande coisa lá. Eu já cheguei a dormir esparramado lá numa calçada de Olinda. Alberto é o nosso expert em carnaval. Eu tô aqui, olha, eu achei, né, isso já faz tempo, esse cara eu considero um dos maiores gênios, A Democracia na América, Alex Tocqueville. Tem uma passagem sobre os costumes nos Estados Unidos. Eu vou ler aqui de uma maneira dinâmica. Ele fala, na verdade, é muito interessante, ele fala da origem do carnaval. Eu marquei aqui naquela caneta marcadora aqui, ele comparando sociedades democráticas com aristocráticas. A nossa matriz é aristocrática. Os homens que vivem nos países democráticos não prezam de modo nenhum as diversões ingênuas, turbulentas e grosseiras a que se entrega o povo nas aristocracias. Consideram-nas pueris ou insípidas, que é o norte-americano. Aí ele continua. Nas sociedades aristocráticas, o povo se abandona de bom grado aos impulsos de uma alegria tumultuosa e barulhenta que o arranca de golpe à contemplação de suas misérias. As democracias preferem os divertimentos graves e silenciosos, que parecem negócios e não os fazem nunca esquecer inteiramente. Para finalizar, os homens das democracias retiram-se sozinhos para o interior de sua casa para beber. Esses homens gozam ao mesmo tempo de 2 prazeres. Pensam em seu negócio e se embriagam suavemente com a família. Cara, isso é absolutamente perfeito. O cara escreveu isso no século XIX. E tá aqui o carnaval brasileiro. O cara era um gêniozinho, rapaz. Alberto, eu não sabia que você ia trazer o Tocqueville hoje, mas eu tinha aqui nas minhas notas uma outra pessoa que escreveu bastante tempo depois, quase um século depois do Tocqueville, que é o Freud. Falou muito sobre psicologia de massas, e no livro dele, Psicologia de Massas e a Análise do Eu, de 1921, ele vai falar como o carnaval é um momento em que a lei é suspensa, temporariamente suspensa. Então, as pessoas se sentem mais alegres, mais livres, e é um momento em que, todos aqueles ideais, as coisas mais sagradas, que de uma forma ou de outra guiam a nossa existência, como elas são temporariamente suspensas, e aí temos essa euforia, esse júbilo, que é muito importante de acordo com ele, para, criar coesão social também e questionar alguns ícones. Então é muito interessante como vários autores, há mais de 100 anos atrás, ou há quase 100 anos atrás, falaram sobre o carnaval. Ô Tomás, em 2000, um amigo meu inglês veio no carnaval aqui, e eu levei ele para desfilar, foi na Viradouro. E aí ele fez a seguinte observação, o inglês é muito perspicaz, né? Colonizadores, aquela cultura de colonizador. Ele fez a seguinte observação, ele viu, olha, eu sempre ouvi falar do Carnaval do Brasil, mas eu achava que era tipo uma festa, sei lá, como aquela que ocorre na Espanha de Pamplona, né? Aquele negócio dos touros correndo, não sei o quê. Mas eu percebi que não. O Carnaval é um estado de espírito. Ele falou exatamente isso, o Carnaval é um estado de espírito.
você pode estar em casa, você pode estar na rua pulando, mas é um momento de suspensão. Eu li, não estou com um livro aqui, Carnavais, Malandros e Heróis, do Roberto da Mata, que é a grande interpretação do carnaval brasileiro, que obviamente bebe em todas essas fontes. Gente, o que eu acho interessante aqui da gente lembrar e pontuar é que no carnaval, o carnaval brasileiro sempre foi uma oportunidade muito grande de se expressar politicamente, né? Isso vem desde as marchinhas de carnaval, do começo do século XX, ali, década de 30, 40, etc. E hoje a gente vê, não hoje, já desde a época da ditadura, a gente tinha escolas de samba com enredos de crítica política muito forte, não só de crítica política, mas ironizando, falando muito da crise econômica na época. E isso se mantém até hoje, né? E agora, eu acho que esse carnaval agora vai ter essa marca muito acentuadamente com sambas enredo, criticando explicitamente o governo Bolsonaro, fazendo referências explícitas, inclusive, ao nome dele, né? O caso do samba enredo da Mangueira, e por aí vai. Eu acho que a gente vai ter um carnaval de conteúdo político muito forte. Já tivemos, bem recentemente, a Mangueira foi campeã ano passado, o enredo que falava dos índios e negros heróis, e exaltava a Marielle como uma heroína popular, e outras, né, traçando essa linhagem de heroínas populares, mas esse ano acho que a gente vai ter essa presença muito forte na avenida desses sambas enredo com esse conteúdo político. Pois é, eu estou aqui aprendendo com vocês, porque eu estou com minhas irmãs aqui em casa, elas vieram para o carnaval para o Rio de Janeiro, e realmente, assim, é um carnaval que eu acho que tem dois lados, né? Esse lado político, de participação, e tem um lado de as pessoas enfrentarem aí Ô, Taquinho, fala da demografia do carnaval, isso é importante, hein? Carnaval é coisa de jovens. Você sabe que tem estudos da demografia do carnaval, mas eu não preparei aqui para trazer hoje, não. Talvez eu possa trazer no próximo programa. Olha, eu tenho uma experiência pessoal que é fantástica, tá? Que eu vou contar aqui. Bom, eu fui criado no Rio de Janeiro, então fui lá aos 17 anos de idade passar o carnaval sozinho, eu e mais um amigo, lá em Olinda, né? Ele morava em Recife. E eu vivia no Rio de Janeiro, andava de metrô para lá e para cá e convivia naquele ambiente social, aquela bolha de classe média do Rio de Janeiro, né? Ali, morava em Santa Teresa, pegava o metrô, Zona Sul, Botafogo. E aí, de repente, eu estava em Olinda, sei lá, entre 11 horas e meia-noite, na Praça do Jacaré, que é na área plana de Olinda. Aí, de repente, vem aquela multidão chegando em Olinda, mas uma multidão. E eu vejo aquela massa e eu disse, eu nunca vi essas pessoas na vida. Eram pessoas pobres, com roupas assim, de pessoas pobres, a cor de pele era outra, eu era absolutamente... Foi a primeira vez que eu vi uma massa imensa, pobre na minha frente, de pessoas mal vestidas, eu era acostumado, eu vivia em outro ambiente, em outra bolha. Aquilo ali, para mim, foi muito marcante, eu nunca esqueci essa cena. Alberto. Carnaval de classe média que você brincava, né? Classe média branca no Rio de Janeiro. Não, era clube. Aí foi o carnaval de rua, porque aí tinha o carnaval de clube, que agora acabou, é tudo na rua, né? Então eu brincava no clube, aí foi a minha primeira, né, aos 17 anos, sozinho na rua, em Olinda. Quando eu vi aquilo meia-noite, mas era uma multidão, era uma massa, como se fosse a saída do estádio, né? Era a entrada em Olinda, é a área plana, é uma avenida larga que tem praça ali, essa praça se chama Praça do Jacaré, tá lá num frevo do Alceu Valença, né, a Praça do Jacaré. E aí eu vejo aquela multidão chegando meia-noite, eu falei, caramba, eu nunca vi tanta gente assim, né? Porque eu andava no metrô no Rio, era um ambiente, uma bolha. Anos atrás, o Carnaval de Salvador também era assim. Eu também, com 17 anos, passei um pré-carnaval em Salvador e era assim também. Era aquele carnaval de rua, atrás de trio elétrico e tudo mais. Depois virou essa coisa gigante, que virou um grande negócio, né, um business envolvendo artistas, enfim. Hoje o Carnaval de Salvador é completamente diferente do que foi. Isso que você está descrevendo, me lembro, eu nunca passei o Carnaval em Olinda, mas me parece muito o Carnaval de Salvador uns 30, 40 anos atrás.
Agora, isso porque eu falei da demografia, né, Taquinho? É gente mais jovem, os pobres, as pessoas mais pobres são fundamentais, são elas que fazem o carnaval, carregam as escolas de samba, né? As escolas de samba, a sociabilidade em torno elas vão para a rua graças às pessoas pobres, no caso do Rio, do subúrbio do Rio. O financiamento, quanto custa um desfile de escola de samba? Uns 10 milhões? Eu acho que é por aí, hein? A Vila Isabel, esse ano, que o enredo dela é sobre Brasília, a capital federal, ela está esperando que o governo de Brasília, que teoricamente iria patrocinar o desfile dela, que ele pague 4 milhões de reais para bancar o carnaval da Vila Isabel. Então, é por aí. A vila nem é das mais luxuosas. Se o dela está custando 4 milhões de reais, talvez das maiores escolas fique aí em torno dos 10 milhões, um pouco menos, mas é por aí. O carnaval, ele sempre teve essa dimensão democratizante, não é? Vocês falaram de Salvador, Olinda, talvez hoje em dia esteja cada vez mais indo contra esse espírito democrático, com os cordões, agora não dá mais para entrar, tem que pagar mesmo para ir no carnaval de rua. Mas, além desse lado democratizante, voltando para uma coisa que a Cris falou, que eu acho que é muito importante, a gente pode discutir muito, o carnaval sempre foi politizado. Não dá para separar o carnaval da alegria do carnaval da política, porque carnaval é a política alegre também. O carnaval foi politizado quando fazia suas críticas nas marchinhas, ele foi politizado quando tentou ser instrumentalizado pelo Vargas, que foi quem criou os grandes desfiles do Rio de Janeiro, mas mesmo com Vargas tentando criar os grandes desfiles para poder mandar a sua mensagem ali autoritária, logo isso foi subvertido. E a gente vê hoje as escolas de samba fazendo samba contra o governo. Por exemplo, agora com o Bolsonaro, a gente tem a Mangueira, que ano passado já cantou os heróis que não estão no retrato, não é? E falou da Marielle, falou, enfim, dos negros, dos índios, e esse ano eles estão, de novo, falando sobre isso, falando sobre um tema que a gente já tratou aqui, que é religião. Eles estão colocando no samba enredo a primeira pessoa de Jesus, dizendo, olha, eu sou Jesus da tolerância, os que falam em meu nome para ser intolerantes não é comigo. Ele fala que Jesus pode ser negro, pode ser índio, pode ser mulher, enfim, dizem todas essas coisas. Então a gente vê que o carnaval sempre foi e continuará sendo politizado. Essa ideia de carnaval sem politização não faz sentido. Eu acho que assim, uma festa tão grande, ela tem vários lados, né? Tem esse lado político, esse lado democrático e tal, mas também tem o lado de instrumentalização, que sempre teve instrumentalização da cultura, da indústria, da cultura, das músicas, etc. Isso tem muita polêmica aqui no Rio hoje, que muitos blocos são instrumentalizados, que eles falou, tudo envolve dinheiro, envolve patrocínio, então, assim, tem um lado, acho que convive esses dois lados, né? Um lado mais democrático, que as pessoas se manifestando, e outro lado até mais alienado ou mais instrumentalizado por forças da indústria cultural. Então, mas eu diria que eu acho que a essência do carnaval ainda é uma essência contestadora. Por mais que a gente tente instrumentalizar, por mais que o Getúlio tenha tentado instrumentalizar, vamos lembrar que o samba, quando surgiu, assim como outros gêneros hoje em dia, era considerado um gênero criminoso, ele era rejeitado, enfim. Eu acho que isso não se perdeu. O carnaval continua sendo um momento em que as regras são quebradas, a gente questiona o mundo que a gente vive, a gente faz brincadeira com tudo isso, a gente ouve a quantidade de marchinhas, doutor, eu não me engano, Bolsonaro é miliciano, eu ouvi isso ano passado, enfim, a gente faz essas brincadeiras com o poder, isso é muito importante, Hoje em dia no Brasil, com tantos ataques à democracia, ao jornalismo, por exemplo, essa semana aconteceu essa coisa terrível com a Patrícia Campos Melo, o próprio presidente reverberou uma mentira para tentar atacar a honra dela, a integridade dela. É muito importante que a gente possa fazer brincadeira, mas brincadeira com coisa séria, para politizar e mandar uma mensagem. Eu acho, pelo menos. Esse ataque feito pelo próprio presidente contra a jornalista, eu acho que o Bolsonaro realmente essa semana ultrapassou todos os limites, né? Bom, ele vem ultrapassando, ele vem forçando, né, digamos assim, os portões, né, aquilo que protege a democracia, digamos assim, fazendo uma imagem de que a democracia estaria protegida, né, por uma série de barreiras e portões. Ele vem forçando a barra e esse ataque à Patrícia essa semana, realmente, eu acho que ultrapassou
não só tudo que ele havia falado até então, mas é o máximo de brutalidade contra uma jornalista mulher, né, ou pelo tipo de ataque que ele fez. Isso tudo reverberado também. Depois o filho dele, Eduardo Bolsonaro, que é um deputado, vai à tribuna da Câmara e manda uma banana para as deputadas mulheres que estavam ali no plenário. E mandou raspar o sovaco, hein? Se posicionando em defesa da Patrícia. Então, realmente, isso não é uma afronta só às mulheres, não é uma afronta só ao jornalismo, isso é uma afronta à democracia. E, assim, me espanta muito a incapacidade de várias organizações da sociedade civil em responder a isso, porque não dá para a reação ficar só no âmbito do jornalismo. As entidades ligadas ao jornalismo têm se manifestado, a Associação Brasileira de Imprensa, a Associação de Jornalismo Investigativo, etc., que é o papel delas, mas fica parecendo que é uma coisa dos jornalistas ou do jornalismo contra o Bolsonaro. É uma coisa muito mais ampla, muito pior e muito mais grave, é uma afronta à democracia. Tem que ter uma articulação de entidades que representam a sociedade civil, que defendem a democracia, para fazer uma contenção. Senão, a coisa vai ficar muito pior. Agora, isso vai aparecer no carnaval, com fantasias, a gente vai ver, vai aparecer nas redes sociais, eu não tenho a menor dúvida. Ele lá, o Eduardo Bolsonaro, na tribuna, disse que elas tinham que raspar o sovaco. Você vai ver um monte de fantasia pegando uma coisa disso aí. Alguma dessas pode viralizar. Já tem um blog aqui que é Sovaco de Cristo, né? Ainda tem essa. Eu queria chamar a atenção de uma coisa que está acontecendo no carnaval, que é uma novidade. Não é desse ano, não. Vai acontecer... Não, eu só queria falar sobre esse negócio aqui do ataque do Bolsonaro. É o seguinte, em 15 anos atrás eu escrevi um texto sobre expressões sexistas, né? Que, voltando para essa questão do carnaval e da própria cultura, né? Você tem muitas expressões que são sexistas, que têm uma origem muito ruim e foram incorporados na linguagem do dia a dia, né? Por exemplo, você fala assim, um time de futebol entrou de salto alto, né? Quer dizer, quem usa salto alto é mulher, né? Então, assim, você desqualifica o time com uma característica da mulher. Uma outra expressão, saia justa, fiquei numa saia justa, né? Quem usa saia é mulher, né? E tem umas outras de conteúdo mais sexual, tipo, por exemplo, o Brasil não pode abrir a perna para os Estados Unidos, né? Abrir a perna também tem um conteúdo sexual. Ou o Brasil não pode ficar de 4 para os Estados Unidos. Então, são expressões extremamente sexistas que estão na linguagem que a gente usa, às vezes até naturalmente. O que eu fiquei impressionado com essa questão, quer dizer, um presidente da República vai falar assim, nesse texto, assim, eu citei centenas de expressões machistas, sexistas, etc. E essa do Bolsonaro não está no meu texto. Então, assim, eu fiquei até pensando em atualizar. Estou brincando aqui, mas como é o seguinte, como que o Bolsonaro, eu acho que ele faz essas coisas. Um amigo meu fala que ele é trollador, né? Ele pega isso que tem na cultura nacional, e aí até pegando essas coisas do carnaval, etc., né? E usa de uma maneira da pior maneira possível, né? Torpe. Ele usa de uma maneira torpe e covarde. Isso, exatamente. Então, assim, e fica assim, o pessoal que estava em torno dele lá, ficou todo mundo rindo, né? Porque, assim, tipo assim, teve uma época lá em Ouro Preto que eu morei numa república de professores de homens, né? Então, você faz brincadeiras sexistas o tempo todo. Então, esse texto, inclusive, foi por causa disso. Eu ouvia, né, muita coisa na minha vida toda, eu sempre ouvia, eu falei, não, eu vou colocar, vou refletir sobre esses textos. E é impressionante, assim, como que essa cultura enraigada, né, sexista, etc., tal, como que ela virou quase que uma coisa oficial hoje no Brasil, né? Não, agora é o seguinte, tem uma mudança interessante do carnaval. Foi bom você ter falado isso, Taquinho, que vocês já viram, está acontecendo nos últimos anos, não, assédio às mulheres, agora tem esse negócio de fantasia de índio, não sei se fantasia de marinheiro também é proibido, Pierrot e Colombina,
Mas o que é isso? O que está acontecendo, sociologicamente falando? Uma coisa era o Brasil, de 20 anos atrás, ou 15 anos atrás, uma sociedade fortemente aristocrática na percepção das pessoas, tá? Então, as pessoas se percebendo cada macaco no seu galho. Cada um tem sua posição social. Onde cada um tem sua posição social, não precisa muito de regra, não precisa de regramento. Cada um já sabe o que fazer. Na medida em que essa sociedade vai se democratizando, as pessoas vão se tornando mais iguais, os conflitos vão aumentando e a sociedade tem que ser mais regrada. Então o carnaval passou também a ser mais regrado do que era no passado. Não que não existisse regra, a regra estava introjetada em função de uma sociedade extremamente aristocratizada. Alberto. Hoje, como caminhamos para uma sociedade mais democrática, agora as mulheres têm seus direitos, antes elas não reivindicavam. Então, tem que ser de igual para igual, não pode fantasia de índio. Isso vai aumentar, isso aqui vai aumentar muito. Alberto, se eu posso fazer um comentário, eu falei um pouco tempo atrás sobre o Freud, eu queria voltar um pouco nessa mesma passagem dele, porque, na verdade, eu estudo muito populismo, é o meu tema principal de pesquisa. Existem alguns autores que dizem que uma das forças do líder populista, e a gente pode botar o Bolsonaro nessa categoria, é que ele vai precisamente romper com as regras. Então ele vai ter essa coisa, a gente pode falar o que quiser, a hora que quiser, do jeito que quiser. O líder populista como o Bolsonaro, ele é sempre paradoxal. Porque, por um lado, ele é o cara da lei e da ordem, eu vou fazer acontecer, eu sou autoritário, mas, por outro lado, ele vai dizer, não, olha, eu posso fazer o que eu quiser, não existe politicamente correto, não existe regra. Então, em certa medida, o líder populista, como o Bolsonaro, ele emula a lógica do carnaval, que eu tinha falado lá do Freud, de um momento de libertação. Por isso que muita gente se sente feliz, à vontade com o Bolsonaro, porque, olha só, ele está me deixando fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser. Então, o carnaval também tem essas contradições. A gente tem que pensar como essa transgressão é feita, não é? Tem a transgressão que é feita para ajudar a sustentar o poder, que é a transgressão do Bolsonaro, e tem a transgressão que é feita para colocar o poder em xeque. Acho que esse é um tema que, para mim, interessa muito. Tomás, eu acho que você definiu super bem esse traço do populismo do Bolsonaro. Agora, por que ele encontra eco na sociedade? Aí eu faço o link com o que o Taquinho estava falando antes, porque a nossa sociedade ela tem ainda muito arraigado esses traços autoritários, né? Que vem mesmo da nossa formação fortemente patriarcal, machista e autoritária. Então, esse autoritarismo, esse machismo do Bolsonaro, ele de fato encontra ressonância na nossa sociedade, porque esses traços estão naturalizados entre nós. Por isso essa linguagem que usa essas palavras, essas expressões de duplo sentido, sempre se referindo às questões da mulher, sempre colocando a mulher como um objeto de troça, entendeu? O que ele fez com relação ao jornalista foi exatamente uma exacerbação disso que você e o Taquinho acabaram de falar. Porque vocês desculpem, eu não estou muito no clima do carnaval, então estou num clima mais crítico. Aí do Mas carnaval. A sua camisa é carnavalesca, hein, Taquinho? Pelo menos a camisa é florida, pelo menos. Mas a questão é a seguinte, por exemplo, isso que a Cris está falando. O carnaval, como que ele trata a mulher? Apesar de todos esses movimentos que o Alberto falou, existe uma sexualização enorme da mulher, né? Sempre houve e cada vez mais essa sexualização e quer dizer, da Patrícia, é isso, você faz um jogo de duplo sentido, né? Para colocar a questão sexual e de desvalorização, né, do corpo da mulher dentro desse processo. Isso está no carnaval do dia a dia. Mas tem um lado positivo, mas tem esse lado que faz parte dessa cultura sexista brasileira. Ela está presente no carnaval também. Mas, Taquinho, eu não sei se é cada vez mais não. Acho que as coisas têm mudado bastante. E eu tenho um exemplo para tentar corroborar a minha hipótese, que é a Globeleza. Eu lembro quando eu era pequeno, criança, eu via aquela mulher nua na televisão. Hoje em dia já não aparece do mesmo jeito. Eu acho que cada vez mais a coisa tem sido... a sociedade democrática, mais regrada. Agora, tem uma coisa importante. Não haveria carnaval se não fossem as religiões. Duas em particular, a religião católica e as religiões de matriz africana.
os terreiros de macumba e de candomblé. Eu tenho uma apresentação minha que eu tenho a foto do ensaio de escola de samba do Salgueiro, que é vermelho e branco, e da igreja de São Jorge, no Rio de Janeiro, no dia de São Jorge. Se você botar os dois, eles são idênticos, você não consegue diferenciar qual é qual. Pega o Círio de Nazaré, a foto do Círio de Nazaré, você não consegue diferenciar aquilo de um desfile de escola de samba. O samba não existiria e as escolas de samba não existiriam se não fossem os terreiros de macumba e de candomblé. O samba e as escolas de samba foram organizadas em torno dos terreiros. Tinha Seata originalmente lá na Praça 11 do Rio de Janeiro, tem inúmeros livros da história social do samba mostrando isso. Então, a religião permite que as pessoas colaborem, que as pessoas façam ação coletiva. E essa ação coletiva constrói muitas coisas, e ela construiu o carnaval. Nós devemos às religiões o carnaval. Aliás, o carnaval está alinhado com o calendário religioso. 100% alinhado, 40 dias antes da quaresma. Olha, sobre isso que você está falando, Alberto, a Grande Rio vai trazer como enredo exatamente isso. Ela vai falar da intolerância religiosa. Acho que o refrão do samba é exatamente esse. Eu respeito seu amém, você respeita o meu axé. Vamos lembrar, a Cris, que é do Pará, tem o famoso samba, que é a festa do Círio de Nazaré, não é? Lindo. Exatamente, começa com, eu não lembro o verbo, Alegria Matinal, o Círio de Nazaré. No mês de outubro. Qual é o samba da sua vida? O meu, eu acho esse samba da Estácio, que fala do Círio de Nazaré, belíssimo, mas o samba da minha vida é Macunaíma, da Portela. É o samba mais bonito de todos os tempos. E você, Tomás? Poxa, o samba mais bonito da minha vida, eu acho que não é muito da minha vida, mas eu gosto muito de... É hoje o dia da alegria, que o Caetano Veloso depois musicou. União da Ilha, né? Exatamente. Mas eu acho que eu não era nem nascido quando tocou esse samba. Assim, não é samba de escola, mas do Paulinho da Viola, o Rio que passou na minha vida, eu acho maravilhoso. Mas esse samba, você sabe a origem dele, né? Ele tinha feito aquele samba para Mangueira, ele era portelense, aquele da Mangueira é dele, sei lá, Mangueira, o pessoal da Portela ficou pé da vida com ele, aí ele fez esse samba para Portela. Uhum. Essa é a origem do samba. Aquele sei lá, não sei não, é dele, que ele fez para Mangueira. Uhum. Ele fez primeiro. Aí o pessoal ficou chateado, ele fez o Foi o que passou minha vida para Portela. É um gênio, né? Um gênio. Olha, o da minha vida é pouco conhecido, é antigo, a Beija-Flor foi campeã com ele. É o samba que ela fez um desfile, era um samba longo com 2 refrões. A língua do P. PB, Peru, Peixá, levantando a poeira até a bruxa vem brincar. Olha, a língua do P. Foi um samba, foi um enredo em homenagem às crianças. Ele começava dizendo assim: Preta Velha imaginou outra história e vai contar. Preta Velha já falou que nós vamos viajar galopando em cavalos alados. Aí ele mistura histórias infantis, é fantástico, um samba muito longo. Era na época que não era tão cronometrado como é hoje. Aqueles sambas que eram... o samba enredo raiz, digamos assim, não era Nutella. Alberto, não é um samba, mas eu gosto muito de história, sempre gostei muito de história. E tem um livro feito pelo Franklin Martins, que foi ministro do Lula. A gente pode concordar com o Franklin Martins em muitas questões, mas ele escreveu um livro que, se eu não me engano, o título é Quem Inventou o Brasil?, que é sobre a história do Brasil contada através de músicas. E tem várias marchinhas que ele coloca. Tem uma que eu gosto muito, da década de 30, que se chama Galinha Verde, que é uma brincadeira, infelizmente atual, zoando com os integralistas. E eles cantam: Galinha Verde não me entra no puleiro, diz o meu galo que é o dono do terreiro, o papagaio já me pede por favor, me leva ao tintureiro que eu quero mudar de cor. Aí continua: de manhã cedo quando eu chego no quintal, até tenho medo, é um barulho infernal, meu papagaio comprei lá na Pavuna, mas o galo cisma que ele é quinta coluna. É divertidíssimo, conta a história da revoada das galinhas verdes, quando os integralistas foram marchar, e aí o Partido Comunista botou eles para correr, e aí se transformou em marchinha. Então a gente vê desde a década de 30 o carnaval e as marchinhas sendo politizadas. Infelizmente, essa marchinha dos galinhas verdes, depois do atentado à Porta dos Fundos, parece que voltou a ficar atual, mas é muito divertido. Eu gosto muito também disso, dessa bem antiga. Gente, eu queria falar uma outra coisa sobre carnaval e política, que acho que o Tomás mencionou, não sei se o Tomás ou o Taquinho, mas vocês mencionaram essa apropriação, essa tentativa, acho que foi Taquinho, essa tentativa sempre dos políticos de
de instrumentalizar o carnaval. E, claro, todo ano a gente vê, agora com o Bolsonaro não, ele não tem ido a Sapucaí, ele não foi ano passado, nem vai esse ano, ele vai para uma praia, enfim. Acho que o Temer também não, mas até então, no período democrático, quase todos, se não todos os... Itamar Franco, o famoso Itamar Franco. Isso, todos os presidentes vão a Sapucaí, enfim, tentam se mostrar populares e tudo mais. E Fernando Henrique foi? Eu acho que não, hein? Acho que foi, se não... Foi? Mas se não foi, enfim, os outros foram. Itamar, no período democrático, a gente pode colocar aí Itamar, Lula e Dilma. Lula e Dilma ficavam ali no camarote do Sérgio Cabral, o Sérgio Cabral recebia, fazia um camarote enorme e tudo mais. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar realmente do Itamar Franco. Eu estava lá como repórter naquele ano e presenciei aquela cena realmente surreal, quando os assessores levaram uma modelo que tinha acabado de passar na passarela, ela estava só de blusa, né? Estava sem roupa de baixo, e os fotógrafos fizeram a festa, mostrando o Itamar ao lado dela. Então, o carnaval tem dessas coisas, né? Você sabe que... gafes que ficam para a história. Você sabe que teve político nessa época que pediu impeachment do Itamar por causa da falta de calcinha. Verdade. O impeachment da calcinha, Alberto. Pessoal, estamos chegando ao fim, temos que pular carnaval, né? Quer dizer, estamos gravando antes do carnaval, mas vocês estão vendo o vídeo, tem que pular carnaval, porque é o seguinte, a imprensa no carnaval só fala de carnaval. As páginas de jornal, televisão, desfile, então é hora, quem não estiver pulando, se embebedar em família. O negócio da marchinha, olha, uma que eu gosto muito é Lamartine e Babo, alá, eu acho revolucionário, alá, meu bom, alá. Aquilo ali é fantástico. Pode se fantasiar de árabe, não pode de índio, mas pode de árabe. Mas tudo vai ser regulado. É só uma questão de tempo e isso é o custo de uma sociedade democrática. Um abraço para você, Cris. Peraí, só uma coisinha antes da gente terminar. Quero recomendar o seguinte, fiquem de olho na Mocidade Independente, porque ela vai trazer um enredo belíssimo. Elza Deusa Soares. Olha, a Mocidade perdeu precocemente um dos maiores carnavalescos de todos os tempos, que foi o Fernando Pinto, que fez aquele desfile, aquele é o grande desfile, Ziriguidum 2001, que era o samba conquistando o universo. Ele fez aquele desfile, aquilo foi inacreditável, morreu tragicamente num acidente de carro. Alberto, tem uma só mensagem que a gente ainda não falou, que é dê like, compartilhe, que é muito importante, não pode esquecer. E eu quero todo mundo também sabendo de cor o Samba Enredo da Mangueira 2020, que é A Verdade Vos Fará Livres. Então a gente já vê aí qual é a referência deles, mas dê like, compartilhe e bom carnaval para todo mundo. Boa. Bom carnaval, Taquinho! Eu vou me animar aqui. Abraço! Tchau. Falou.